O Coliseu para o nosso show com o Franco Dreon com o single. Estou feliz por ter cantado a música, eu não queria gravá-la. Existem vozes que precisam ser ouvidas apenas uma vez para mudar a vida de um ouvinte para sempre. Celine Dion é esse tipo de voz. Ela não precisa ser experimental. Ela não precisa de truques. Uma única nota é suficiente para silenciar um salão inteiro, para tocar milhões de corações. O poder do amor, porque você me amou e especialmente My Heart Will Go On, não são meras canções, mas memórias coletivas, hinos imortais de uma geração. Mas os holofotes nunca contaram a história completa. Por trás dos aplausos estrondosos, escondem-se silêncios repletos de lágrimas. De caçula em uma família pobre com 14 irmãos, dormindo em uma gaveta em vez de um berço, Celine Dion saiu para o mundo armada apenas com resiliência e uma voz celestial. Ela construiu um império avaliado em mais de 800 milhões de dólares, conquistou os maiores palcos, mas também sofreu perdas que nenhuma riqueza poderia amenizar. A morte do único amor de sua vida, o falecimento de seu irmão apenas 2 dias depois, a partida de sua mãe e, por fim, seu próprio corpo atraindo com uma doença rara que transformou cada passo em uma batalha. A história de Celine Dion não é apenas uma jornada da pobreza à lenda, mas uma balada heróica de resistência. Uma mulher que cantava mesmo com a voz trêmula, que se manteve firme mesmo com o coração partido e que transformou sua dor pessoal em uma força compartilhada por todo o mundo. Início da vida. Celine Marie-Claude Dion nasceu em 30 de março de 1968 na pequena cidade de Charlemagne, Quebec, Canadá. Um lugar operário, pobre e modesto, nos arredores de Montreal, mas a milhares de quilômetros do mundo glamouroso do show business. Ela era a caçula de 14 irmãos, e sua chegada pareceu sobrecarregar ainda mais uma família já pequena e com dificuldades financeiras. Seu pai, Admar Dion, trabalhava como barbeiro e também fazia bicos de carpintaria para complementar a renda familiar. Sua mãe, Thérèse Dong Dion, uma mulher paciente e resiliente, carregou o peso de criar uma família numerosa, mantendo o lar unido com amor e refeições simples e frugais. A pobreza marcou os primeiros anos de vida de Celine. Em sua pequena casa não havia camas suficientes para todos, então ela dormia em uma gaveta forrada com cobertores, seu primeiro berço. Para ela, essa não era uma lembrança triste, mas o humilde começo de uma jornada extraordinária. De uma criança dormindo em uma gaveta a uma superestrela que brilha nos maiores palcos do mundo, Celine costuma relembrar. Só tínhamos música e amor. Mas talvez isso fosse o suficiente para eu começar a sonhar. A música era o maior tesouro da família. O pai com seu violão, a mãe com uma voz comovente e os irmãos cantarolando melodias folclóricas ou canções populares francesas. Na cozinha apertada, a família se reunia frequentemente para cantar, um ritual para espantar o cansaço. E foi ali que a pequena Celine, frágil e delicada, começou a encontrar sua própria linguagem. A música não chegou até ela por meio de aulas formais, mas sim por noites cantando juntas para espantar a fome, o frio e as contas atrasadas. Aos 5 anos, Celine já se apresentava, cantando no casamento do irmão. As pessoas esperavam a apresentação inocente de uma criança, mas, em vez disso, ficavam atônitas com uma voz poderosa e repleta de emoção, um som que mal podiam acreditar vir de um corpo tão pequeno. Não era uma brincadeira de criança, mas um sinal de que Celine carregava dentro de si um dom raro. Sua infância não teve bonecas, nem bailes, nem passeios escolares. Em vez disso, ela ficava em frente ao espelho, praticando movimentos com a boca, treinando a respiração, imitando cada nota que seus irmãos cantavam. Muitas noites de inverno, com o chão de madeira gelado sob seus pés, ela ficava acordada ouvindo a música que vinha da sala de ensaio dos irmãos, cantando baixinho junto, como se essa fosse a única maneira de se manter aquecida. Para Celine, a música nunca foi um passatempo. Era uma tábua de salvação, uma forma de escapar da pobreza e encontrar uma razão para existir. A escassez também forjou em Celine uma determinação incomum. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadamente, ela se dedicava a aperfeiçoar sua pronúncia em francês e, mais tarde, imitava meticulosamente palavras em inglês, sílaba por sílaba, sem ainda compreender seu significado. Onde outros buscavam conforto, Celine abraçava a prática rigorosa, tratando cada canção como uma batalha para provar seu valor. Em suas próprias lembranças, Celine disse certa vez:
Eu poderia dormir em uma gaveta de novo, contanto que ainda pudesse cantar. Essa declaração reflete mais do que uma lembrança da pobreza. Ela captura a filosofia que moldou sua vida. A música como a respiração, como tudo. Desde esses humildes começos, sua voz foi temperada pelas dificuldades até que um dia se elevou, voou alto e abraçou o mundo inteiro. No início da carreira, a jornada musical de Celine Dion não começou em um estúdio glamouroso, mas com um sonho rabiscado em sua pequena casa em Charlemagne. Em 1980, com apenas 12 anos, Sally, junto com sua mãe Thésée e seu irmão Michele, escreveu a canção Cette Rêve. Era apenas um sonho. A faixa foi gravada em um estúdio modesto. Sua voz ainda carregava a inocência da infância, mas ressoava com poder e emoção crua. Michele decidiu enviar a demo para René Arnold, um conhecido produtor e empresário musical de Montreal que havia guiado diversos artistas francófonos de sucesso. Na época, René estava na casa dos 30, desgastado por fracassos e prestes a abandonar o ramo da música. Mas quando apertou o play e deixou a voz de uma menina de 12 anos preencher a sala, não conseguiu conter as lágrimas. Mais tarde, ele recordou: ouvi uma voz do céu. Naquele exato momento, ele soube que havia encontrado um motivo para continuar. Para tornar o sonho realidade, René fez algo quase imprudente. Hipotecou a própria casa para investir em Celine. Não foi apenas uma jogada de carreira, mas uma aposta total em uma única voz. A partir daí, o laço predestinado entre ele e a garotinha de Charlemagne foi selado. Em 1981, seu primeiro álbum, La Voix du Bon Dieu, A Voz de Deus, foi lançado. Ninguém esperava que uma criança tão pequena possuísse uma voz tão poderosa e emocionante. O álbum rapidamente se tornou um sucesso em Quebec, transformando Celine em um fenômeno musical adolescente. Ela foi convidada a se apresentar na televisão, recebeu elogios da crítica e conquistou o coração do público como o novo orgulho do Canadá francófono. Apenas um ano depois, em 1982, Celine participou do Festival Mundial da Canção Popular Yamaha em Tóquio. Diante de centenas de milhões de telespectadores internacionais, a jovem de 14 anos cantou com uma confiança e maturidade muito além de sua idade. Quando o nome de Celine foi anunciado como a grande vencedora, ficou claro que ela não era apenas uma estrela no Quebec, mas um talento global em ascensão. Ao longo da década de 1980, Celine lançou consistentemente álbuns de sucesso em francês, deixando sua marca com hits como D'amour ou d'amitié, a canção que a tornou a primeira artista quebequense a alcançar o status de ouro na França, e Incognito, o álbum que marcou sua transição de cantora mirim para artista adulta. Essas canções ecoaram por todo o Canadá e França, tornando Celine um nome conhecido em todo o cenário musical francófono. O verdadeiro ponto de virada aconteceu em 1988, quando Celine representou a Suíça no Festival Eurovisão da Canção em Dublin, Irlanda, com a música Ne Part Pas. Ela apresentou uma performance pura e rica em emoção, cativando tanto o júri quanto o público. Sua vitória não só trouxe glória à Suíça, como também apresentou oficialmente Celine Dion ao cenário mundial. Pela primeira vez, o mundo além da comunidade francófona descobriu a jovem cantora canadense cuja voz poderia comover toda a Europa. Mesmo assim, a jornada não foi sem sacrifícios. Cine pagou por isso com sua infância e adolescência. Enquanto seus colegas frequentavam festas e bailes escolares, ela passava horas praticando técnica vocal no estúdio, aprendendo a pronunciar inglês, repetindo sílabas de fitas cassete que mal entendia. Raramente tinha descanso. Em vez disso, estava constantemente se deslocando entre palcos e estúdios, crescendo sob luzes brilhantes e pressão implacável. Mais tarde, em sua autobiografia, My Story, My Dream, Minha História, Meu Sonho, Celine confessou: eu nunca tive uma adolescência de verdade. Não me lembro dos bailes da escola. Só me lembro de microfones, figurinos e de acordar às 5h da manhã para a passagem de som. De uma criança que dormia numa gaveta em vez de um berço, Celine Dion ascendeu aos holofotes dos palcos internacionais. Não apenas por sua voz extraordinária, mas também por meio de sacrifício e esforço incansável. Isso se tornou a base sólida para os triunfos ainda maiores que a aguardavam. Sucesso na carreira. Após os anos iniciais desafiadores, Celine Dion não se contentou em apenas vencer competições. Ela transformou isso em um trampolim estratégico para entrar no mercado internacional.
Celine entrou na década de 1990 com uma ambição ainda maior: conquistar o mundo em inglês. Para uma garota do Quebec com um forte sotaque francês, frequentemente alvo de piadas por sua pronúncia, essa não era uma tarefa fácil. Mesmo assim, ela aprendeu pacientemente cada palavra, cada vogal, praticando com fitas cassete e até cantando em inglês antes de compreender completamente o significado. Ela conquistou o público de língua inglesa sem perder sua essência francófona na sua interpretação e fala. Não se tratava apenas de mudar de idioma, tratava-se de se reinventar, transformando-se de uma estrela do Quebec em um ícone global. No início da década de 1990, Sally dedicou-se a reformular sua fala e dicção, aprendendo inglês praticamente do zero. O primeiro resultado foi o álbum Unisong 1990, um roteiro para uma nova era. Seu single, Where Does My Heart Beat Now?, alcançou o top 5 da Billboard, provando que seu estilo pop adulto contemporâneo, com sua voz potente, poderia transcender fronteiras culturais. Em 1992, com o álbum Celine, canções como If You Ask Me To e Love Can Move Mountains mostraram que ela podia ser tanto terna quanto explosiva, uma sensibilidade rara que lhe permitia alcançar diversos gostos. O próximo grande sucesso veio do cinema, com A Bela e a Fera, 1991. Seu dueto com P.B.O. Bryson não só lhe rendeu o Oscar de melhor canção original, concedido aos compositores, como também consolidou Celine como a voz capaz de transmitir emoção em histórias de amor na tela. A partir daí, a balada cinematográfica tornou-se seu território definidor. Se Unisong e Celine Dion abriram as portas, The Color of My Love, de 1993, fez o público parar e ouvir. O poder do amor a alçou ao estrelato internacional. Because You Loved Me, posteriormente associada ao filme íntimo e pessoal e incluída no álbum Falling Into You em 1996, consolidou sua imagem como a voz da gratidão. Quando ela cantava, os ouvintes não ouviam apenas sua voz, mas suas próprias histórias de amor. Falling Into You, com seus arranjos variados de baladas poderosas a pop com influências latinas, ganhou diversos prêmios importantes no ano de seu lançamento e reforçou seu título de rainha da música adulta contemporânea. Então chegou 1997, o ano em que o Titanic afundou novamente na memória da humanidade e a voz de Celine se tornou seu bote salva-vidas emocional. My Heart Will Go On, gravada quase em uma única tomada, não apenas liderou as paradas musicais em todo o mundo, como se tornou um hino de saudade. A canção conquistou importantes prêmios: Grammy de gravação do ano, Oscar de melhor canção original para seus compositores e transformou o álbum Let's Talk About Love, de 1997, em um fenômeno. Além de Titanic, o álbum incluía Tell Him, um dueto com Barbra Streisand, e Immortality, composta pelos Blood Guides. Nesse auge, Celine demonstrou resistência técnica, controle de afinação, domínio da respiração e profundidade interpretativa, a capacidade de transformar letras universais em experiências íntimas para cada ouvinte. No final da década de 1990, Celine não diminuiu o ritmo, mas ajustou sua energia. These Are Special Times, 1998, tornou-se um dos álbuns de Natal mais marcantes da época, com The Prayer, um dueto com Andrea Bocelli, enquanto All the Way, A Decade of Song, 1999, resumiu sua década e abriu um novo capítulo com That's the Way It Is, um som pop mais vibrante, sinalizando uma breve pausa para que ela pudesse se dedicar à maternidade. Em 2002, Celine retornou com A New Day Has Come, não apenas um álbum, mas uma declaração de renascimento após o nascimento de seu primeiro filho. A música tendia para a leveza e a cura. Então veio One Heart, de 2003, com I Drove All Night e sua energia inquieta de viagem, mostrando que ela podia reinventar clássicos sem perder sua identidade. Miracle, 2004, um projeto de fotografia e música sobre maternidade com a fotógrafa Ann Geddes, representou um delicado recuo da grandiosidade para uma ternura íntima. Taking Chances, 2007, inclinou-se ligeiramente para o pop rock, provando que Celine nunca esteve presa às baladas, mas sua maior inovação não veio do estúdio, e sim de Las Vegas. O show A New Day, 2003-2007,
dirigido por Franco Draon, seguido pela Residência Cellini 2011-2019 no Caesars Palace, redefiniu o entretenimento ao vivo, transformando Las Vegas de uma parada nostálgica em uma capital para artistas contemporâneos. Comercialmente, as duas residências somaram mais de 1.100 shows e centenas de milhões em receita. Em termos de influência, abriram caminho para uma nova geração de estrelas, de Elton John a Lady Gaga e Adele, que passaram a encarar as residências como ápices de suas carreiras e não como o fim de suas vidas. Ao entrar na década de 2010, Salene preservou seu legado e, ao mesmo tempo, explorou sonoridades modernas. O álbum Loved Me Back to Life, de 2013, com a faixa título composta por Cia, apresentou um estilo vocal mais contido e texturizado, adequado às tendências pop contemporâneas. Já o álbum francês, Encore and Sire, 2016, lançado após o falecimento de René, foi um diário musical, calmo, maduro e repleto de pausas. Sua faixa título, composta por Jean-Jacques Goldman, foi uma terna despedida do próprio tempo. Courage, 2019, lançado juntamente com uma turnê mundial, transmitiu uma mensagem clara de seguir em frente com coragem, mesmo quando a vida desmorona. Seu som era moderno, mas sempre centrado em sua voz narrativa. Ao longo das décadas, o sucesso de Salene não se mede apenas por números. Mais de 250 milhões de discos vendidos, múltiplos Grammys, incontáveis apresentações ao vivo, mas também pela força emocional que ela mantém há 3 décadas. Cada álbum desvendou um novo enigma, linguagem, mercado, tema ou narrativa. Cada sucesso se tornou uma memória coletiva de casamentos, términos de relacionamento, esperanças ou renascimentos. Cada apresentação devolveu ao público um pouco de força, não por meio de técnicas vistosas, mas pela sensação de ser compreendido. Celine Dion é, portanto, mais do que uma grande voz. Ela é uma contadora de histórias através do som, onde o domínio vocal é apenas o veículo e o destino é sempre o coração do ouvinte. E esse é o seu maior sucesso. Quando a música deixa o palco, ela continua viva na vida das pessoas. Na vida pessoal, a história de amor de Celine Dion e René Anel é diferente de qualquer romance já contado por Hollywood. Começou discretamente, aparentemente apenas como uma relação profissional, mas se tornou o alicerce mais profundo de toda a vida de uma mulher. René não foi apenas o guia de carreira de Sen, ele se tornou sua âncora, seu maior amor, seu escudo contra um mundo que exigia constantemente até quase não restar nada para dar. Ele acreditou nela mesmo antes que ela pudesse acreditar em si mesma, e essa crença acendeu uma chama que nunca se apagou. Uma chama que se transformou em álbuns, turnês com ingressos esgotados, Grammys e até um Oscar. Mas tudo isso, cada triunfo, cada dólar, foi construído sobre sacrifícios silenciosos e feridas invisíveis. Foi isso que tornou essa história delas tão comovente e impactante. Não porque Cine venceu, mas por tudo o que ela fez para que outros pudessem continuar acreditando em milagres. Sua voz nunca foi apenas som, foi uma ponte. Da pobreza ao poder, do silêncio aos hinos globais, de uma gaveta fria a um palco iluminado, as pessoas sempre se lembrarão dos hinos, dos prêmios, das ovação de pé. Mas o que jamais deve ser esquecido é a garotinha que começou tudo. Sem dinheiro, sem contatos, apenas com uma fome tão intensa que o mundo não teve escolha a não ser ouvir. E às vezes, no inverno mais rigoroso da infância, a vida planta um milagre silencioso. Apenas uma pessoa, um momento, é suficiente para mudar tudo. Celine tinha apenas 12 anos quando o conheceu. Uma menina frágil, olhos inocentes, uma voz muito potente para seu pequeno corpo. Ele era um homem experiente, 26 anos mais velho, uma figura respeitada no mundo da música, e o primeiro a enxergar nela não apenas uma criança promissora, mas uma alma que já carregava grandeza. Seu nome era René Anel. No instante em que apertou o play na fita demo de Celine, ele chorou. O que ouviu não era polimento, mas pureza, uma verdade crua que abalou seu coração. E então, ele fez algo que poucos ousariam. Hipotecou sua única casa para financiar o primeiro álbum dela. Aquilo não era negócio, era fé, não um contrato, mas o trovão silencioso do destino se desdobrando. Daquele momento em diante, o que construíram juntos foi mais do que uma carreira. Foi um refúgio, uma confiança forjada no fogo. Enquanto o mundo assistia a garotinha sair das sombras para o estrelato,
René permanecia silenciosamente atrás dela, protegendo seu espírito do peso esmagador da expectativa e dos holofotes ofuscantes. Quando ela estava cansada, ele a amparava. Quando ela duvidava, ele falava por ela. Quando os holofotes brilhavam, ele se adiantava para protegê-la. Ele era a respiração constante por trás de cada nota que ela cantava. E então, lentamente, sem alarde, a confiança se transformou em ternura. A ternura se transformou em amor. Aos 19 anos, Céline escreveu uma carta confessando os sentimentos que havia escondido. Aos 20, esse amor floresceu silenciosamente, não para se esconder do mundo, mas para proteger algo frágil demais para ser compreendido. O amor deles nunca foi um escândalo, era um refúgio. Céline disse certa vez: "Ele foi o único homem que me fez sentir segura o suficiente para ser completamente eu mesma." Quando finalmente decidiram tornar o relacionamento público, ela se manteve firme, enfrentando todos os julgamentos. Não por rebeldia, mas porque o amor deles nunca fora um caso passageiro. Era a sua bússola. Em 1994, casaram-se na Basílica de Notre-Dame, em Montreal, numa cerimônia que não era apenas um evento social, mas um voto sagrado. Sally caminhou até o altar, não como uma estrela internacional, mas como uma mulher que entregava sua vida ao amor. O casamento deles não era barulhento, mas era radiante. Não era perfeito, mas repleto de devoção. René não era apenas seu marido, mas também seu empresário, seu espelho, sua âncora emocional, o pai de seus filhos. Ele era o equilíbrio no caos, o silêncio no ruído, a âncora sempre que a vida ameaçava desmoronar. E quando Cine cantava sobre o amor, ela não estava apenas interpretando letras. Ela estava testemunhando a paciência, a devoção, um amor fortalecido por cada tempestade. Juntos, eles construíram um mundo sagrado e comum ao mesmo tempo. Um mundo de Grammys, Oscars e turnês mundiais, mas também de sussurros de boa noite e choro de crianças. René estava nos bastidores em todas as homenagens que Céline recebeu, nunca buscando os holofotes, rezando silenciosamente para que ela brilhasse. E ela sempre soube por que conseguia se manter firme. Porque por trás de sua voz estava a mão dele. Por trás de sua coragem estava a fé dele. Céline lhe deu tudo. Sua juventude, sua lealdade, sua carreira, sem hesitar. Para ela, o amor nunca teve a ver com glamour. Era sobre esperar, sobre as horas silenciosas que ninguém mais podia ver, sobre os pequenos gestos que construíram um lar enquanto o mundo perseguia escândalos. A história de amor deles nunca foi feita para tabloides. Foi construída para durar, não com grandes declarações, mas com a mesma escolha repetida dia após dia, ano após ano. Voltar-se um para o outro, mesmo quando ninguém estava olhando. Em entrevistas posteriores, Sally disse: "Ele foi o amor da minha vida. Cada parte de quem eu sou foi moldada pelo amor e pela fé que ele me deu." Se o amor de Céline Dion por René Anelil era o destino, então sua jornada para a maternidade foi uma longa e árdua batalha, uma guerra silenciosa travada com paciência e lágrimas. Por trás das luzes deslumbrantes do palco, por trás das baladas que emocionaram milhões de corações, havia uma mulher cujo maior desejo era simplesmente segurar um filho, fruto de sua união com o homem que amava. Mas o destino não concedeu esse desejo facilmente. Desde os primeiros anos de casamento, o sonho de Céline e René de terem filhos foi constantemente frustrado. Em público, ela se mostrava radiante e glamourosa. Em privado, suportava injeções diárias de hormônios, hematomas decorrentes de intermináveis tratamentos de fertilização in vitro e cirurgias realizadas discretamente, sem qualquer repercussão na mídia. No tapete vermelho, ela sorriu. Mas quando as luzes se apagaram, o casal só pôde rezar por um milagre. E esse milagre, finalmente, aconteceu. Em janeiro de 2001, nasceu René Charles. Sua chegada foi mais do que apenas o nascimento de uma criança. Foi o ápice de noites em claro, incontáveis lágrimas e uma fé inabalável entre duas pessoas que juraram enfrentar juntas todas as tempestades. Cine disse mais tarde que no momento em que ouviu seu bebê chorar, soube que cada gota de dor havia valido a pena, mas a vida atestou novamente. Em 2009,
Enquanto o mundo pensava que Salene estava ocupada com projetos musicais, ela sofria em silêncio a dor de um aborto espontâneo. Não houve manchetes, nem declarações, apenas longas noites em que Cine cantava canções de ninar para milhões de pessoas, enquanto seu próprio coração sangrava pelas canções de ninar inacabadas que jamais cantaria para o filho que perdera. Mesmo assim, Cine não desistiu. Aos 42 anos, após mais uma tentativa de fertilização in vitro, ela engravidou novamente e deu à luz gêmeos, Nelson e Ed, em 2010. Os gêmeos chegaram como presentes para curar feridas do passado, mas também como lembretes de que a felicidade às vezes vem à custa da exaustão. Seus 3 filhos, René, Charles, Nelson e Ed, tornaram-se seu centro, sua razão para seguir em frente, especialmente mais tarde, quando ela foi forçada a ser mãe e pai após a morte de René. Para Celine, a maternidade não foi uma bênção concedida a ela. Foi uma vitória conquistada com sangue, lágrimas e pura força de vontade. É por isso que ela valoriza cada momento. As risadas em sua casa em Nevada, os sussurros de boa noite, as manhãs comuns sem flashes de câmeras. Para o mundo, ela é uma diva. Para seus 3 filhos, ela é simplesmente mãe. Uma mulher que lutou até o fim para tê-los. Mas mesmo antes de suas tragédias públicas, Cine já havia sofrido uma dor mais silenciosa e profundamente pessoal. Não era uma perda noticiada nos jornais, mas uma ferida que carregava no coração. A morte de Karen Dion, sua jovem sobrinha que com apenas 16 anos perdeu a batalha contra a fibrose cística, uma doença cruel que lentamente lhe roubou o fôlego e o futuro. Enquanto o público se emocionava com a voz poderosa de Selene, ela frequentemente se afastava dos holofotes para sentar-se ao lado da cama de Karine, segurando a mão frágil da menina que amava. Ela não foi para lá como uma estrela, mas como uma tia, cantarolando canções de ninar em meio ao som dos aparelhos, na esperança de que a música pudesse fazer o que a medicina não conseguia. Karine amava a música, amava Selene, mas o amor não podia vencer o tempo. Quando Karine deu seu último suspiro, o mundo nunca soube. Não houve manchetes. Mas Selene não precisava de jornais para lamentar. Ela tinha seu piano e sua dor. Dessa dor, ela escreveu Vô, uma canção que nunca foi feita para as paradas musicais ou prêmios, mas como um presente final, uma canção de ninar de despedida, uma carta musicada. Voe, anjinho. Deixe para trás este mundo cruel e alce voo rumo à luz, a paz que você merece. E por trás dos aplausos estrondosos, por trás das notas agudas trêmulas que pareciam desafiar a gravidade, Salem Dong vinha se despedaçando há muito tempo. O mundo nunca viu o peso da solidão no auge da glória. Nunca vimos as vezes em que ela desmaiou de exaustão nos bastidores. As câmeras só capturavam os sorrisos, os vestidos deslumbrantes, a ovação de pé, mas as enxaquecas, as lesões nas cordas vocais, as noites em claro devido à agenda implacável, ninguém viu isso. E, no entanto, ela se entregou por completo. Em 2003, quando Celine aceitou uma residência de longa duração em Las Vegas, os críticos a ridicularizaram, dizendo que seria um cemitério para sua carreira. Mas, com pura perseverança, ela transformou o local em um templo. Mais de 700 shows, mais de 600 milhões de dólares em vendas de ingressos. E para ela, o verdadeiro valor não estava nos números. Mais de 3 milhões de pessoas assistiam aos seus shows e não apenas ouviam como eram compreendidas. A voz de Sen curava feridas, expressava o que não podia ser dito, acolhia pessoas que lutavam pela vida. Seus concertos não eram apenas música, mas oração, terapia, cura. Ela não apenas cantava. Ela entregava sua própria essência em cada nota. Mas, enquanto os aplausos ecoavam por trás das cortinas, ela enfrentava sussurros de doença. Por trás do sorriso forçado e dos flashes das câmeras, havia uma mulher definhando lentamente como uma rosa protegida da luz do sol. Ainda assim, ela nunca recuou. Cine caminhou através do fogo em saltos altos, com o coração ardendo por dentro, o rosto radiante sob os holofotes. Cantou para presidentes, inaugurou as Olimpíadas, apertou a mão da realeza. Mas seu maior triunfo foi sussurrar canções de ninar para seus 3 filhos, quando não havia plateia. O império de Sal se estendia além da música.
perfumes, moda, imóveis, turnês mundiais. Sua fortuna ultrapassou $500 milhão. Mas para ela, a verdadeira riqueza residia nas cartas dos fãs, nas lágrimas silenciosas de alguém que sobreviveu a uma doença ou a um desgosto amoroso através de uma de suas canções. Sua força não vinha apenas de sua voz, mas de sua extraordinária resistência. Ela não ascendeu por sorte, mas por se recusar a afundar. Não importava como as tendências mudassem ou como os críticos se voltassem, Celine permanecia firme, orgulhosa de sua identidade insubstituível. Contudo, em meio aos palcos incandescentes e arenas frenéticas, sua mente frequentemente retornava a memórias tranquilas. A cozinha em Charlemagne, a colher que servia de microfone, a gaveta que um dia fora seu berço, os holofotes podiam coroá-la rainha. Mas foram a humildade, a disciplina e a determinação que a mantiveram com os pés no chão. Cada canção elevava a multidão, mas também curava as feridas da sua própria alma. E assim, mesmo com os aplausos estrondosos, ela sabia que o preço de cada nota era algo que só ela podia compreender. E ainda assim, ela cantou uma vida como uma lenda. Arenas tremiam com a sua voz, o seu nome brilhava em luzes de Tóquio a Toronto. Celine Dion não apenas cantava, ela alçava voo. Aquela voz não apenas ecoou, ela se gravou nos corações. Mas ninguém escapa da gravidade para sempre. E sua queda não atingiu sua carreira, mas seu coração, seu lar e o homem que a viu antes do mundo. René Angelil, ele não era apenas seu empresário, não era apenas seu marido, ele era o sopro por trás de cada silêncio, a chama por trás de cada nota trêmula. Eles se conheceram quando Celine tinha apenas 12 anos, magra e tímida, carregando sonhos grandes demais para seu pequeno corpo. Ele, experiente, 26 anos mais velho, marcado por fracassos o suficiente para entender a fragilidade, mas terno o bastante para chorar ao ouvir sua voz. Ele não viu uma criança, ele viu o destino, e em vez de simplesmente investir, apostou sua casa, seu futuro, naquela voz. A partir daquele momento, a carreira de Celine deixou de ser apenas trabalho. Tornou-se um santuário construído sobre a fé. Mas o amor, por mais profundo que seja, não escapa à crueldade do destino. Em 2013, René foi diagnosticado com câncer de garganta. Sem hesitar, Celine abandonou as turnês, deixou os palcos e entrou com ele no inferno frio e branco dos hospitais. O mundo ainda gritava seu nome, mas sua vida se resumia a quartos silenciosos onde ela segurava uma mão que ficava cada vez mais fria a cada dia. A voz que outrora ecoava em estádios tornou-se uma suave canção de ninar para um homem, aquele que se esvaía. Em 14 de janeiro de 2016, o último suspiro de René cessou. E com ele, metade da alma de Celine se foi. A mulher que um dia se ergueu orgulhosamente diante de bilhões, agora enfrentava uma ferida que nenhuma plateia podia ver, nenhum holofote podia curar. O funeral foi realizado na Basílica de Notre-Dame, onde outrora juraram amor eterno. Mas desta vez, Celine caminhava sozinha. O assento vazio ao seu lado gritava de ausência. A luz fria através do vitral refletia em seus olhos fundos. Não havia mais lágrimas, apenas um vasto vazio. E naquele momento, ela entendeu. Daquele momento em diante, ela deveria carregar as duas metades da promessa que fizeram. Desde aquele dia, cada vez que Celine canta, não é apenas música, é uma elegia, uma mensagem, uma memória transformada em som. No palco, o público a vê deslumbrar em sequência, atingindo notas inalcançáveis. Mas na verdade, ela sempre canta com um vazio, um assento invisível reservado para ele. E a cada curva, sua cabeça se inclina levemente, como se sussurrasse: "Você me ouve, meu amor?" Um amor assim jamais morre. Ele ecoa, desafiando a morte. Mas a tragédia não terminou aí. Apenas 2 dias depois, em 16 de janeiro de 2016, o destino golpeou novamente. Daniel Dion, seu amado irmão que estivera ao seu lado desde a infância, também morreu de câncer. Em menos de 48 horas, ela perdeu tanto seu companheiro de vida quanto seu irmão de sangue. Metade do seu futuro e parte do seu passado foram arrancados de uma só vez. Não havia espaço para respirar, nem tempo para lamentar. A dor não vinha em ondas. Ela afogou tudo como uma enchente que varreu o chão sob seus pés.
No funeral de Daniel, não havia palco, nem holofotes. Cine permaneceu sob o peso esmagador do silêncio. Suas mãos tremiam enquanto acendia 2 velas, uma para o marido, outra para o irmão que cantava para ela quando criança. Como um coração continua batendo depois de enterrar 2 amores em 2 dias. Como uma pessoa continua caminhando sem deixar sua alma na sepultura. Ela nunca implorou por piedade, nunca desabou em público. Mas aqueles próximos a ela sussurravam sobre longas noites em Montreal, onde Sené sentava sozinha, agarrando uma foto até que seus nós dos dedos ficassem brancos, os lábios movendo o nome dele sem emitir som. A dor a deixou mais magra, mais silenciosa, como se sua música só pudesse ecoar agora através de um vidro grosso. Quando René morreu, Céline Dion não perdeu apenas seu marido, alma gêmea e empresário de longa data. Ela enfrentou a brutal realidade de criar 3 filhos, sozinha. Daí em diante, sua vida não se dividiu mais entre o palco e a família. Tudo girava em torno de ser mãe solteira, carregando o fardo de ser tanto o porto seguro quanto a luz guia para seus filhos. René Charles tinha apenas 15 anos, enquanto os gêmeos Nelson e Ed tinham apenas 6. Eles ainda precisavam de um pai, mas só tinham a mãe. Cine teve que se tornar tudo. A canção de ninar, a ouvinte, a professora, a fonte de força. Nos anos após os funerais, o público ainda a via no palco e na mídia, mas quando as cortinas se fechavam, ela retornava para sua casa em Las Vegas para cozinhar, ler histórias ou simplesmente sentar-se em silêncio com seus filhos. Ela admitiu que ser mãe solteira era um desafio maior do que qualquer turnê com ingressos esgotados. No palco, ela só precisava sustentar a voz. Em casa, tinha que sustentar o espírito de 3 filhos que aprendiam a crescer em meio à perda. Céline escolheu criá-los não com a fama, mas com simplicidade. Levá-los à escola, ouvir música encorajadora, conversar abertamente sobre o luto, sempre mantendo a fé de que o amor preencheria o vazio. No silêncio de quartos escuros, quando não havia luzes nem multidões, Céline ainda cantava, não para milhares, mas para seus 3 filhos que adormeciam. Aquelas canções de ninar não tinham aplausos, nem rosas, apenas o sopro suave de uma mãe que abraçava seus filhos com todo o seu coração. Foi aí que a verdadeira força de Céline se revelou. Não em notas altas invencíveis, mas em se manter firme em meio a uma dor insuportável para ser a âncora de que seus filhos precisavam. Para René Charles, Nelson e Ed, ela não é apenas a diva do mundo. Ela é a mãe que sacrificou tudo. Sono, lágrimas, fama, até mesmo a própria saúde, para manter sua família unida. E foi essa maternidade que deu a Salem a força para seguir em frente, mesmo com o coração despedaçado e o corpo começando a traí-la. Não se tratava apenas de uma perda, era uma fratura na alma, não simplesmente tristeza, mas uma sequência de despedidas tão cruéis que até os anjos devem ter chorado. E ainda assim, Céline permaneceu de pé, não para se apresentar, mas para se lembrar. Não para continuar, mas para honrar seu voto, porque essa é a sua essência. Uma mulher moldada pela melodia, mas forjada na tragédia. Uma voz que canta não apenas para ser ouvida, mas para provar que mesmo na mais profunda perda, um ser humano ainda pode se erguer e cantar novamente. A batalha contra a doença. Se Céline Dion passou a vida inteira transformando feridas em música, quando a doença bateu à sua porta, ela foi obrigada a transformar o próprio corpo em um campo de batalha. Não se tratava mais de longas noites atrás de um microfone, mas de dias intermináveis presa à dor física, onde cada passo, cada respiração se tornava um teste de resistência. Os primeiros sinais começaram a aparecer por volta de 2005. Sua voz, antes inabalável e invencível, de repente começou a tremer. Sua respiração falhava de maneiras estranhas e assustadoras. Cine admitiu sem rodeios. Me deixou apavorada, mas com o instinto de uma artista que aprendeu a esconder a dor para não decepcionar o público, ela escolheu o silêncio. Continuou brilhando no palco, deslumbrante em seus vestidos, sorrindo radiante em público, mesmo quando seu corpo já começava a dar sinais de alerta. Por trás das luzes, a verdade era muito mais dura. Espasmos violentos aprisionavam seu corpo como correntes, transformando cada passo em uma provação. Para manter o mínimo necessário para a vida diária, Céline recorria a doses perigosas de Valium, às vezes até 90 mg por dia, não para dormir, mas apenas para comer,
para ficar de pé, até mesmo para manter a voz funcionando por mais algum tempo. Mais tarde, ela confessou: "Eu poderia ter morrido. Não era uma metáfora, mas um encontro real com a morte, oculto por trás dos dias em que o público ainda a via brilhar." Em 2022, o véu final do segredo teve que ser levantado. Cine revelou que sofre da síndrome da pessoa rígida, uma doença neurológica rara e cruel que transforma o corpo em uma estátua de aço viva, roubando-lhe os movimentos e, sobretudo, ameaçando sua voz, a alma e a essência de toda a sua vida. Para qualquer pessoa teria sido uma sentença brutal. Para alguém que viveu para cantar, foi nada menos que um colapso. No documentário Eu Sou Celine Dion, o público finalmente testemunhou o lado sombrio dessa jornada. Não mais a diva cuja voz alcançava as nuvens, apenas uma mulher encolhida em uma maca de terapia, seu corpo tomado por espasmos incontroláveis, suas mãos cerradas, brancas, enquanto o médico sussurrava: "Aperte se doer." Ela apertou e apertou novamente até que seu rosto se contorceu em agonia e lágrimas rolaram pelo seu rosto. Não havia trilha sonora nem aplausos, apenas um silêncio arrepiante onde o público percebeu que a dor de Celine nunca fora uma atuação. E, no entanto, o que torna Celine Dion imortal no coração de seu público não é apenas sua voz, mas como ela escolhe se reerguer quando tudo conspira para derrubá-la. Em outra cena do filme, ela entra cambaleando no estúdio com os olhos vermelhos de exaustão, mas ainda assim consegue esboçar um sorriso. Se quebrar, que quebre. Mas se funcionar, será o dia mais feliz da minha vida. Uma frase simples, mas que carrega a alma de uma artista. Não a busca pela perfeição, apenas a chance de cantar. Apenas a alegria de saber que a música ainda corre em suas veias. Hoje, Salem não conquista mais estádios com dezenas de milhares de pessoas. Ela passa seu tempo em Las Vegas com seus 3 filhos, vivendo lentamente em torno de uma rotina de terapia e recuperação. Cada dia começa com dolorosas sessões de fisioterapia, uma dieta rigorosa e termina com noites tranquilas em casa, onde ela ainda canta canções de ninar para seus filhos. Não há plateia, nem holofotes, mas essas canções de ninar são a prova mais clara. A música nunca a abandonou. Se antes a força de Sen residia nas notas agudas que faziam milhões chorar, hoje ela reside em sua capacidade de se levantar a cada manhã, sorrir para os filhos, tentar cantar mesmo quando o corpo atrai. Ela deixou para trás a imagem da diva invencível, tornando-se, em vez disso, a personificação da resiliência. Uma mulher que canta mesmo quando a voz falha, que se mantém firme mesmo quando as pernas tremem. A luta contra a doença transformou Celine Dion em um novo tipo de símbolo. Não mais o modelo de perfeição, mas a prova de coragem. E talvez seja justamente nessa fragilidade que o mundo a ame mais do que nunca. Porque vê que Celine Dion não é apenas uma voz imortal, mas também um coração inabalável, riqueza e estilo de vida. Quando as pessoas pensam em Celine Dion, lembram-se não apenas da voz lendária, mas também do vasto império que ela construiu com suor, lágrimas e resiliência. Após mais de 4 décadas de dedicação, ela acumulou uma fortuna estimada em mais de 800 milhões de dólares, uma cifra que impressiona o mundo. Mais importante ainda, cada dólar dessa fortuna está atrelado a noites exaustivas no palco, sessões de gravação intermináveis que se estendiam até o amanhecer e sacrifícios silenciosos que poucos presenciaram. A principal fonte de renda de Celine sempre veio da música. Mais de 250 milhões de discos vendidos em todo o mundo. Inúmeros álbuns com certificação de diamante e platina e turnês globais com ingressos esgotados. Mas notavelmente suas residências em Las Vegas ligaram seu nome para sempre à cidade, arrecadando mais de 600 milhões de dólares em vendas de ingressos, um recorde quase impossível de replicar. Além da música, Celine também construiu um próspero império empresarial. Perfumes, linhas de moda, restaurantes e investimentos imobiliários se espalharam pelo mundo. Seu portfólio imobiliário já deixou as pessoas maravilhadas. Uma propriedade inspirada no Caribe, em Jupiter Island, Flórida, avaliada em 72 milhões de dólares. Um castelo em estilo francês em uma ilha particular em Quebec, no valor de 25,5 milhões de dólares. E uma mansão tranquila de 4,5 milhões de dólares em Nevada, onde o riso de seus filhos ainda ecoava.
Em sua garagem, carros de luxo como o Maybach 62, o Mercedes-Benz S350 e o Cadillac Escalade. Seu jato particular Bombardier Global Express, avaliado em uns 42 milhões, a levava ao redor do mundo, não necessariamente para se dar ao luxo de extravagâncias, mas frequentemente para escapar de dores pessoais enquanto continuava sua missão de alcançar o público. Ainda assim, Celine Dion jamais permitiu que a riqueza obscurecesse sua verdadeira essência. Por trás dos números impressionantes, ela escolheu um estilo de vida tranquilo e modesto. Depois de vender grande parte de seus imóveis, estabeleceu-se em Las Vegas, não como uma diva nos tapetes vermelhos, mas como mãe, criando seus 3 filhos em silêncio. Manteve uma rotina disciplinada, uma dieta rigorosa, exercícios diários e terapia para cuidar da saúde. O luxo não se resumia mais a banquetes suntuosos, mas sim a noites reunidas com a família. Os momentos simples do dia a dia pelos quais ela um dia sacrificou sua juventude para recuperar. O estilo de vida de Celine reflete quem ela é. Orgulhosa, porém despretensiosa, forte, porém humilde. Ela ainda aparece nas ruas com elegância, cercada por guarda-costas e flashes de câmeras. Mas assim que as portas se fecham, ela é apenas uma mulher com roupas confortáveis, preparando refeições simples para os filhos e cantando canções de ninar suavemente ao piano. Essa imensa fortuna não é apenas prova de seu sucesso, mas também um escudo de segurança, a garantia de que pode sustentar sua família, especialmente agora que sua saúde está cada vez mais frágil. Para Celine, o dinheiro nunca foi o objetivo final. Seu maior tesouro sempre foi sua capacidade de transformar música em vida para milhões de pessoas e o amor pela maternidade que a manteve firme quando tudo desmoronou. Legado e influência. O legado que Celine Dion deixa vai muito além de números recordes, casas luxuosas ou uma fortuna de centenas de milhões. Ele reside em cada nota, em cada momento em que os ouvintes se sentiram elevados por sua voz. As pessoas chamam Celine de a voz do século, mas para milhões de corações, ela também é uma companheira na solidão, na perda ou na alegria inesperada. Sua música não apenas vendeu mais de 250 milhões de discos, colocando-a entre as artistas de maior sucesso de todos os tempos, mas também se tornou uma linguagem emocional universal. My Heart Will Go On não é apenas o tema de Titanic, tornou-se um hino eterno de amor e lembrança. The Power of Love não é apenas uma balada, mas uma declaração de que o amor pode curar todas as feridas. E Because You Loved Me tornou-se uma expressão atemporal de gratidão de milhões de pessoas a pais, amantes ou benfeitores. Essas músicas continuam a ser tocadas em casamentos, funerais e momentos íntimos, como parte da memória coletiva de gerações. Sally também ajudou a transformar Las Vegas em um santuário para shows de classe mundial. Antes dela, residências em Vegas eram vistas como cemitérios de carreiras. Mas, com mais de 700 apresentações esgotadas e centenas de milhões em receita, ela reescreveu essa definição. Las Vegas deixou de ser o fim e se tornou um novo ápice, um padrão para artistas que buscam uma conexão duradoura com seu público. Sua influência reside também em sua devoção sem escândalos. Em uma indústria onde muitas estrelas são consumidas por controvérsias, Celine manteve uma imagem imaculada, dedicando-se à arte e à família. Isso a tornou um modelo raro, uma diva global que permaneceu humilde, uma mulher de imenso sucesso que nunca perdeu o contato com suas raízes. Além do canto, Celine deixou sua marca por meio de uma filantropia discreta. Ela fez doações generosas para hospitais infantis. Ela apoiava pesquisas sobre fibrose cística, a doença que vitimou sua sobrinha Karine. Raramente demonstrava sua compaixão publicamente. No entanto, esses atos silenciosos salvaram vidas, ofereceram conforto e renovaram a esperança. Hoje, embora sua saúde já não lhe permita mais ocupar os palcos, seu legado brilha ainda mais. Ela não deixou apenas canções que vivem nos corações de ouvintes do mundo todo, mas também uma lição de vida, que mesmo quando a voz falha, mesmo quando o corpo trai, uma pessoa ainda pode escolher se reerguer orgulhosa e cheia de bondade. Celine Dion prova que a grandeza não se mede pela extensão de suas vozes, mas sim pela forma como você canta quando seu coração está cheio de feridas. Esse é o legado que nenhuma doença pode roubar, nenhum tempo pode apagar. Embora a saúde de Celine Dion não lhe permita mais embarcar em longas turnês,
Os anos de 2024 e 2025 foram marcados por momentos especiais, que confirmam que ela nunca abandonou a música ou seu público. Em 2024, Celine fez um retorno emocionante com o documentário Eu Sou Celine Dion, lançado em junho no Amazon Prime Video. O filme não só revelou sua luta contra a rara síndrome da pessoa rígida, como também capturou seus momentos mais íntimos, dores ocultas e extraordinária resiliência. Imediatamente causou sensação global, tornando-se um dos documentários mais assistidos da plataforma. Junto com o filme, foi lançado o álbum da trilha sonora, I Am Celine Dion, uma coletânea de seus sucessos e canções que definiram sua carreira, apresentada como uma homenagem sincera aos seus fãs. O momento mais impressionante aconteceu no verão, quando Celine cantou inesperadamente In L'amour, da sacada da Torre Eiffel, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Sua voz, embora já não tão impecável como antes, deixou o mundo maravilhado. Logo depois, ela se apresentou no desfile da coleção 101 Seasons de El Saab, na Arábia Saudita, transmitindo a força do amor e da música I'm Alive, provando que sua presença jamais se apagou. Em maio daquele ano, o mashup Set My Heart on Fire, I'm Alive X e The Beat Goes On foi lançado, entrando inesperadamente no Top 40 do Reino Unido e alcançando o topo das paradas de Quebec. Seu raro retorno às paradas musicais após muitos anos. No início de 2025, Celine emocionou o público mais uma vez ao enviar uma mensagem em vídeo para o Eurovision, realizado em Basileia, na Suíça, palco de sua histórica vitória em 1988. Com uma voz calorosa e um sorriso gentil, ela lembrou ao mundo que a música sempre será uma ponte de conexão e expressou sua profunda gratidão ao país que lhe abriu as portas para o cenário internacional. No início de 2025, Celine também compartilhou um raro momento pessoal, uma fotografia com seus 3 filhos, Renee, Charles, Nelson e Eddie, em memória do 9º aniversário da morte de seu marido, Renee Anel. Não eram necessárias palavras rebuscadas. A simples imagem por si só transmitia o amor, a união e a força da família que sempre foram seu maior alicerce. Enquanto isso, Titanic, o musical cômico inspirado em Celine Dion, continuava seu sucesso mundial. Após uma temporada de sucesso na Broadway, expandiu-se para o West End em Londres, Sydney, Toronto e tem estreia prevista para Paris em abril de 2025. O fato de um musical com seu nome ainda esgotar ingressos no mundo todo é a prova do apelo duradouro e da influência cultural de Celine. Nos últimos anos, Celine Dion tem aparecido com menos frequência em público, mas a cada aparição, o mundo parece parar. Ela transformou cada retorno, por menor que seja, em um lembrete de que sua voz, seu espírito e seu coração jamais deixaram de cantar. A vida de Celine Dion é a prova de que a verdadeira luz não vem de palcos deslumbrantes, mas da capacidade de se manter firme quando tudo o mais desmorona. De uma menina que dormia numa gaveta a um ícone global. De baladas que emocionaram milhões de corações a dias silenciosos de luta contra a dor, Celine jamais permitiu que o sofrimento extinguisse sua fé. O que a torna uma lenda não é a quantidade de prêmios, mas a maneira como cantava com toda a sua alma, amava com devoção absoluta e vivia com uma força que transcendia os limites humanos. A história de Celine Dion nos lembra que a grandeza não se mede pela glória, mas pela coragem de seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. Qual música de Celine Dion tocou mais o seu coração? Compartilhe sua lembrança nos comentários. E se você valoriza a trajetória dela, não se esqueça de curtir e se inscrever para que a voz dela continue ecoando para sempre.